Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre uma nova vacina que curou 5 pessoas em uma pesquisa. Mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para poder clicar no sininho, para ser alertado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui. E se você gostar desse conteúdo, curte, compartilhe e comenta para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas que procuram pela mesma coisa. E se você quiser ajudar financeiramente na produção desse conteúdo, você pode clicar aqui no botão Seja Membro. E a gente está nesse dezembro cheio de notícias interessantes aí do mundo do HIV. E eu vim falar aqui agora sobre uma nova vacina que curou 5 pessoas em uma pesquisa. Mas antes de qualquer coisa, eu vou começar explicando como funciona a infecção pelo HIV, bem rapidinho aqui. O HIV entra no organismo da pessoa, ele infecta o organismo, ele se espalha pelo corpo e ele atinge algumas partes do organismo, né? Como por exemplo o sangue, como os fluidos corporais, como alguns lugares onde ele fica escondido, é o que a gente chama de reservatório. Nesses lugares o medicamento não atua e é por isso que uma pessoa que vive com HIV como eu, mesmo tomando medicamento e mantendo a carga viral indetectável, que é no nível muito baixo, a gente não se cura do HIV. E os medicamentos são necessários durante toda a nossa vida até que apareça uma cura. Mas por que eu uso cura, entre aspas, toda hora que eu falo? É porque não existe um parâmetro para o que é uma cura do HIV. Então, até que se consiga comprovar de fato que houve uma cura, a gente chama de cura funcional, quando o vírus fica remissivo, ele fica escondido por muito tempo e ele pode ou não voltar. Até hoje é bom lembrar que só existiram 2 casos de cura no mundo. Mas agora especificamente nós vamos falar de uma pesquisa que aconteceu em Barcelona, na Espanha, e ela foi apresentada no CROI, que é uma conferência sobre retrovírus que aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que uma vacina terapêutica, uma vacina para tratar alguém que já vivia com HIV, apresentou resultados tão promissores de manter o vírus escondido, remissivo, o vírus não ativo no organismo, a carga viral indetectável por tanto tempo. Mas como que funcionou essa pesquisa? Era uma pesquisa relativamente pequena, ainda estava no início dos ensaios clínicos, testando as pessoas. Era um estudo com 24 voluntários que tomaram antirretrovirais por 3 anos quando iniciou a pesquisa. Eram todos recém-infectados, ou seja, eles tinham sido infectados em até 6 meses, ou seja, eram infecções muito recentes. Por que isso é importante? Porque pessoas que foram recentemente infectadas, eles têm poucos reservatórios de HIV no corpo, que são aqueles lugares que eu falei anteriormente, onde o HIV entra, se instala e o medicamento não funciona. E a vacina que foi testada, ela carregava genes, proteínas de todas as cepas de HIV conhecidas atualmente. E o que ela fazia era ensinar os linfócitos TCD8 a atacarem as células infectadas pelo HIV. Então o corpo recebia aquela proteína, aquele pedacinho do vírus, o próprio corpo criava, aprendia como que ele funcionava e caso uma célula aparecesse ali infectada, ela atacava e matava essa célula. E o que aconteceu de extraordinário esse ano é que 15 voluntários tomaram uma segunda dose dessa vacina e junto a isso tomaram outras 3 doses de um medicamento para câncer. Eu não vou falar nomes técnicos, mas tomou um outro medicamento contra o câncer e que fazia acordar os vírus adormecidos lá naqueles reservatórios. Além disso, os pacientes também tomaram uma outra dose daquela mesma vacina. E eles foram orientados, logo depois da segunda dose da vacina, a parar de tomar os medicamentos antirretrovirais. Após 4 semanas, depois de 1 mês fazendo avaliação, 10 dos 15 voluntários que tinham iniciado esse novo processo com a terapia tiveram um aumento da carga viral muito rápido, ou seja, isso é interessante até para a gente saber que 1 mês sem medicamento faz com que o vírus atinja um pico muito alto de infecção. Porém, 5 desses voluntários ficaram entre 6 e 28 semanas indetectáveis, e um deles está há 7 meses, mais de 28 semanas, sem que o vírus voltasse. Ou seja, o próprio corpo dele está segurando as pontas ali sozinho, só com a imunidade dele. E aí, à medida que as pessoas foram ficando detectáveis novamente, eles atingiam 2.000 de carga viral, era orientado que eles retornassem com a terapia antirretroviral.
O que é interessante é que nesse estudo foram usadas duas técnicas que, inclusive, já são bastante estudadas pelo mundo. A primeira, que é acordar esses vírus que estão adormecidos dos reservatórios, e a segunda foi ensinar o próprio corpo, né, as próprias defesas do organismo a combater essas células infectadas. Então, se por exemplo uma célula um vírus estava dentro dos linfonodos, do intestino, que é onde eles costumam se esconder, e tem outras partes também do corpo. Quando eles estavam ali e eles saíam, infectavam células TCD4, o TCD8 ia lá e conseguia matar essa célula infectada. E quais são os pontos positivos, né, desse estudo? É que essa é a primeira dos 50 estudos de vacina que conseguiu manter o vírus indetectável por tanto tempo nos voluntários. Também essa pesquisa pode levar outros estudiosos, outros pesquisadores a usarem a mesma técnica e irem lapidando, melhorando ela cada vez mais. E uma coisa que é interessante é que nos estudos que pegavam esses recém-diagnosticados, essas pessoas recém-infectadas, e tratavam logo no início, a média era de 10% que eles conseguiam manter uma carga viral indetectável. Nesse estudo de Barcelona foi 38%, ou seja, muito maior do que a média, quase 4 vezes mais. E esse estudo ele reforça mais uma vez o benefício de iniciar uma terapia, a terapia antirretroviral, o quanto antes. Assim que a pessoa foi infectada, se puder descobrir, inicia logo o tratamento, porque essa pessoa vai ter menos reservatórios onde o vírus se esconde e ela vai ser mais fácil quando surgir uma possível cura. E também é mais uma pesquisa que está aí trazendo resultados promissores, né? Que não são resultados definitivos, mas são resultados que trazem uma esperança. Porém, eu sempre que eu trato de vacina, sempre que eu trato de cura de HIV, eu sempre gosto de ressaltar o que para mim é muito importante. Primeiro, é um estudo que está muito recente. 7 meses é um estudo preliminar, né, um resultado preliminar que ainda tem muito chão ainda para correr. Então a gente não pode criar grandes esperanças de que isso vai funcionar para todo mundo e que isso vai ser então a cura da AIDS. Até porque a gente já viu outras técnicas que também levaram à cura funcional da problema. Né, o bebê de Mississippi, por exemplo, que é aquele bebezinho que logo que ele nasceu, ele teve contato com HIV, ele foi infectado, ele começou a tomar a terapia antirretroviral, fizeram algumas técnicas com ele e ele acabou retornando o HIV, a carga viral, quando ele tinha 4 aninhos. E como eu falei anteriormente, até hoje só 2 pessoas são consideradas curadas do HIV, que é o paciente de Berlim, que era o Timothy, né, que infelizmente faleceu recentemente de câncer, não por causa do HIV, e o paciente de Londres, né, que é na verdade um venezuelano. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente considerar é que esse estudo ele não foi publicado numa revista. Por que é importante a publicação numa revista ou de um artigo, né? Desse artigo numa revista? É porque para a publicação ele passa por uma avaliação, né? Uma curadoria, e depois ele ainda é analisado por pares, por outros cientistas que vão fazer questionamentos sobre aquela pesquisa e vão verificar possíveis falhas, vão fazer questionamentos para poder transformar, para poder deixar essa pesquisa ainda mais redonda e sem nenhuma dúvida, para dar mais credibilidade para ela. Então é isso, pessoal, é uma boa notícia? É uma excelente notícia, mas não pode deixar a gente imaginar que a cura está ali na porta e por isso eu vou deixar de tomar meu remédio ou não vou fazer teste por agora. A gente tem que sim acreditar que a ciência está evoluindo, mas ao mesmo tempo usar tudo que a gente tem à mão hoje para poder tanto ser diagnosticado precocemente, quanto fazer o tratamento adequadamente, quanto se manter saudável, como eu já estou aí há quase 20 anos me mantendo saudável com HIV. Não é mesmo? Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui até agora assistindo esse vídeo. Um beijo grande para vocês. Não esquece de seguir o canal e a gente se fala até mais. Tchau, tchau.